Pessoal, tudo bom? Estamos aqui no segundo episódio do podcast da Raiz do Campo. Temos a honra de receber aqui hoje o Rafael Zamboni, que é o especialista hoje em cucurbitáceas da Agristado Brasil, que vai compartilhar um pouquinho das informações de mercado, um pouquinho da experiência conosco, que ele tem essa vivência aí, né? Então, um prazer receber aí, Zamboni, né? Obrigadão aí por estar conosco aí. Vamos passar um pouco de informação aí pro público, né? Isso aí, ô Deiber. Eu que agradeço o convite, acho que é bacana esse bate-papo aí para passar informação pro produtor e trazer eles mais para esse nosso meio, né? De hortaliça, abóbora, melancia, pepino. Bacana, eu agradeço o convite. Uhum. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a função, o que você faz lá como especialista em cucurbitáceas, né? Então, o que é a sua visão aí do mercado de cucurbitáceas a nível Brasil? O que você vê, né? Você é responsável pelo Brasil inteiro. O que você desse a sua opinião aí sobre o que você vê aí, questão do mercado? Tá, hoje eu tenho a função de especialista de cucurbitácea na Agristar, né? Então, a gente engloba mais a parte de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa. Então, a gente tem, dentro dessa função, desse cargo, a gente tem desde a etapa de seleção de produto, né? Que é trazer os produtos de outros fornecedores de fora do Brasil, que tem a parceria com a Agristar, até mesmo alguma parte de melhoramento genético dentro da Agristar mesmo, para fazer os testes nas nossas estações experimentais. Então a gente é a primeira etapa. Essa primeira etapa são produtos novos sendo introduzidos a primeira vez em clima brasileiro, vamos dizer assim, né? Em condições brasileiras. E aí a gente testa esses produtos dentro do segmento do grupo de melancia, de abobrinha, de abóbora, pepino, né? E aí depois disso aí a gente vai começar a entender se esse produto consegue se adaptar às condições brasileiras de clima, se ele vai ser produtivo, se ele vai ser tolerante, se ele vai se adaptar ou não. Teoricamente, é o primeiro propósito nosso, né? E aí depois vem, o produto virou comercial, a gente vai fazer o quê? Treinamento, palestra, dar o apoio técnico para a equipe de comercial e assim sucessivamente, né? Uma vez que tiver ali, montou ali, já sabe questão nutricional, já foram feitos os testes, né? Aí você consegue juntar isso aí e passar informação para o corpo técnico, né? Isso. E esse corpo técnico desenvolve essa informação para revenda, né? De fato, no caso a Raiz do Campo como parceira lá, ela consegue levar essa informação mais detalhada, né? Desde o início do material, às vezes desde quando faz muda lá, né? Com o tempo, o intervalo de plantio, consegue passar isso melhor para o produtor, né? Isso, então antes mesmo da gente vir, vamos falar assim, vamos dar o exemplo da abóbora furusato, vai. Antes dela virar comercial, a gente tenta entregar tanto para o corpo comercial, né, da empresa, como propriamente para os clientes. Então a gente tenta entregar o mais mastigado possível, né? Mas se tem alguma peculiaridade do material, com tantos dias você tem que entrar com alguma coisa diferenciada. Então a gente tenta entregar o material mais próprio, material mais pronto possível para que possa fluir e propriamente a Raiz do Campo criar o interesse ali de trabalhar com o produto, né? E você falou agora da abóbora, né? Da abóbora japonesa aí, que é a furusato. O que você vê no mercado assim, de abóbora? Você acha que está na crescente? Você acha que é um mercado que se mantém estável? O que é a sua visão a nível Brasil? O mercado de abóbora japonesa hoje, né? Ele tem altos e baixos, né? Então, hoje, uma grande parcela dos produtores de cereais, eles também plantam abóbora. Pensando nessas regiões, Minas, né? Um pouco do Goiás, área irrigável, né? Que o pessoal tem pivô e consegue irrigar. Então você tem essa competição entre cereais e abóbora e muitas vezes a rotação de cereais, tira os cereais, põe a abóbora. Então é um mercado que, se os cereais estão num preço bom, compra futura tá valendo a pena, né? Tá valendo grana, a soja, vamos supor a soja, o pessoal acaba arriscando mais na soja e aí cai um pouco os plantios de abóbora. E vice-versa, quando os cereais não tá
não tá te dando uma certeza de lucro, né? Não tá legal, aí o pessoal costuma partir um pouco mais para abóbora. Então o mercado oscila, né? Não é aquele mercado estável. Então tem anos que você tem regiões produzindo mais, com mais plantio, outras regiões diminuindo um pouco mais, porque teve algum problema, então não quer arriscar. Então não é estável. É um mercado que tem anos que cresce e tem anos que cai. E você acha que isso é só para abóbora, no caso? Ou acontece às vezes com o pepino, às vezes acontece com a melancia, por exemplo? Eu acho que o que manda muito é a questão do preço, né? Se você vem de um ano que você tem uma média de preço boa, tanto em melancia quanto em abóbora, isso aí vai estimular o produtor. Ó, eu fiz dinheiro esse ano com abóbora, ano que vem eu vou fazer a mesma área, eu vou aumentar porque minha perspectiva é boa com ela. Então, varia muito disso aí. Mas, do mesmo jeito, não ganhei dinheiro esse ano, vou diminuir minha área. Mas, assim, para aquele cara que é melancieiro, para o cara que planta abóbora, ele não vai deixar de plantar. A questão vai ser assim, eu vou plantar aquilo, eu vou aumentar ou eu vou diminuir? A questão é essa. Então, oscila muito. Eu acho que qualquer grupo, né? Tomate, cebola, acho que tem essa oscilação. Né? Um ano planta muito, um ano planta pouco, um ano o produtor está contente, um ano ele está meio com a pulga atrás da orelha, não sei se eu vou plantar o que eu planto, não sei se eu vou plantar menos, não sei se eu vou plantar mais. Acho que um pouco é o histórico do mercado que vai ditar as regras aí. Quando vocês fazem esses testes lá, falando principalmente de abóbora, né? Então acontece muito, são várias etapas ali, né? Desde o início que você planta ali, e tem até o pós-colheita, que o pessoal leva muito em consideração. A abóbora tem que aguentar a viagem ali, tem que ser uma abóbora que ela tem que ter uma firmeza para viagem, mas não pode ser, às vezes, uma casca muito dura também. Então, vocês analisam tudo na hora de fazer um teste do material, por exemplo, até se ele, qual que é a resistência dele para uma viagem, por exemplo. Vou plantar para Minas, vou mandar lá para o Nordeste, um caminhão de abóboras. Analisam tudo isso também? A gente analisa tudo, né? A gente tem etapas, a gente tem uma ficha de avaliação que é interna nossa, então a gente avalia etapas. Então a gente vai avaliar a primeira questão de folha, resistência à doença, como que é o vigor da planta, né? Se ela é uma planta mais compacta, se ela é uma planta que enrama mais. Aí depois a gente já vai para a parte de fruto. O fruto é o que o mercado quer, o fruto dá o padrão do mercado, dá o tamanho, coloração, como que é internamente do fruto. Falando em melancia, se ela tem um vermelho atrativo, se for em abóbora, se tem aquela coloração de um amarelo bem puxado para um laranja, né? Se a espessura de polpa é boa. Então tudo isso a gente avalia. Aí quando a gente chega na parte de campo, né? Que aí já é áreas maiores de teste, então aí a gente já vai avaliar ela em consideração a testemunha. E geralmente é um material que já está comercial de outra empresa. Aí a gente faz tudo isso aí. A gente vai comparar lado a lado o material com a líder de mercado, e aí a gente faz teste de pós-colheita, a gente colhe caminhão separado e manda... esse caminhão vai para onde? Esse caminhão vai lá para o Ceasa de Belo Horizonte. Aí a gente entra em contato, ô Leandro, vai lá ver como que chegou a carga, se teve descarte, se não teve, se aconteceu alguma coisa no caminho, se a abóbora ou a melancia aguentou o transporte. Então tudo isso aí é avaliado e colocado em dados. Então, assim, desde a parte de folha até produtividade é tudo avaliado. Antes de virar comercial, né? Uhum. Um desafio gigantesco, né? Porque você pegar a Brasil todo, né? A gente estava até conversando aqui antes, são inúmeros produtores, né? Tem uns produtores grandes que te dão uma média, mas é muito produtor pequeno, né? Igual eu estava comentando, a gente também tem cliente que às vezes o cara usa como alternativa, né? O cara planta tomate, região tomate. Tô aproveitando o tempo aqui, eu vou plantar aqui um pepino que é o ciclo mais rápido. Isso. Eu vejo dinheiro mais rápido. E muitas das vezes, a gente já vi casos que o cara às vezes toma prejuízo no tomate lá por vários fatores, de clima, de doença e de preço, e ele consegue recuperar na abóbora. O cara planta uma abóbora lá e ganha dinheiro, né? Isso aí. Então isso é interessante, essa opção assim, né, desses cubitáceos, para o cara ter um retorno mais rápido, né? Com o cubitáceo é ciclo rápido, né? Então se você pegar uma abobrinha italiana, 40, 45 dias você está colhendo. Se você pegar um pepino, mesma situação, 40, 45 dias você está colhendo.
Uma melancia, um ciclo aí de 80 a 90 dias. Uma abóbora, um ciclo de 90 dias. Então é dinheiro rápido, né? E é como você falou, vamos falar aí em 70-30, né? 70% são pequenos produtores fazendo o que eles sabem fazer, que é plantar um pouquinho de abóbora, um pouquinho de pepino, e os outros 30% já são clientes maiores, já são produtores maiores que arriscam mais. Mas a grande fatia está ali nos 70%. Sim. E em relação, igual você falou que o plantio de abóbora oscila, né? Oscila. Pode fazer com cereais e tudo. E as outras culturas, melancia, pepino, por exemplo, você mesmo falou que as cubitáceas, elas não gostam muito de frio, né? Elas têm mais dificuldade no frio, de plantar em época fria, né? O pepino, a melancia, o que você vê assim do crescimento dessas culturas? Você acha que a abóbora tende a oscilar mais ou todos têm essa oscilação? Eu acho que todos têm essa oscilação. O que não dá para a gente mensurar muito é a questão de pepino, né? Porque pepino, vamos dizer aí que do Oiapoque ao Chuí planta pepino. Então não dá para a gente saber essa questão, esse ano aumentou o plantio, esse ano diminuiu o plantio. Mas eu digo que talvez seja a cultura dentro das cucurbitáceas no geral, pepino e abobrinha italiana talvez seja o mercado mais estável, né? Porque é agricultura familiar, é aquele pequeno produtor que vai plantar ali seus 2-3 mil pés para colher daqui 45 dias, ter aquele dinheirinho mensal dele ali e fazer vários ciclos durante o ano. Então, talvez esse seja os mercados mais estáveis dentro de cucurbitáceas. Aí quando você fala em abóbora e melancia, é um pouco menos estável, né? Oscila mais. Você acha hoje que a gente convive com pressão de praga, pressão de doença, cada dia uma doença nova, cada dia uma praga nova, e acaba que aqueles materiais ali, onde é que não tem tanta resistência à praga, materiais às vezes mais antigos, que vai bem numa região ou outra, acaba perdendo um pouco de espaço, né? E o mercado fala muito, né? Você vê o mercado falar muito, fala assim, quanto maior o pacote de resistência do material, menos produtivo ele é. Você acha que isso aí de fato é verdade ou não? A tecnologia hoje já possibilita ser... Eu acho que essa questão já ocorreu, mas eu acho que hoje já não é mais efetiva essa história que se eu adicionar uma resistência a alguma coisa, você tem que tirar alguma outra coisa, né? Porque senão não teria o trabalho de melhoramento genético. Então, eu acho que isso aí começou alguns anos atrás, né? Então, assim, quando você introduz uma coisa nova, você tem aquele tempo de adaptação àquela coisa nova. Então, acho que hoje a gente já está num patamar que já se acostumaram e não consegue viver sem, né? Eu digo assim, vou dar um exemplo dentro do meu segmento, né? Que é a cucurbitácea. Vamos lá. Dificilmente hoje um produtor vai plantar uma abobrinha italiana sem ser multivírus. Porque ele sabe que vai ter problema. Mesmo ele plantando um multivírus, ele vai ter problema de virose. Ele não vai conseguir tirar uma área de 2-3 mil pés de abobrinha sem nenhum sintoma, sem nenhum pé infectado por vírus. Difícil. Imagina se ele plantasse um material sem resistência. Então ele ia ter muito mais problema. Mas o material sem resistência, nossa, eu plantava 10 anos atrás... Aquela abobrinha lá mais produzia, agora eu não consigo ter mais a produção que eu tinha antes. As coisas mudam, né? As pragas tendem sai uma praga, entra outra, alguma coisa vai mudando, o clima nosso está mudando muito, então eu acho que não é mais essa questão de eu introduzir uma resistência e vou perder alguma coisa. Não, eu acho que se você introduzir uma resistência, você está ganhando, né? Você está ganhando o quê? Você está ganhando muito mais segurança para produzir do que aqueles materiais que você não tem mais resistência. Então, acho que é um pouco paradigma isso aí, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem sim, nós, como empresa, como Agristar, a gente tem que trazer novidades para a Raiz do Campo, né? E a Raiz do Campo ajudar nessa situação de passar isso para o produtor, porque a gente como Agristar, a gente não consegue passar 100%, então a gente depende
e quer depender cada vez mais de uma raiz do campo, para que a gente passe a informação para vocês e vocês repassem essa informação para o produtor. Eu acho que esse canal é bem interessante, essa ponte é bem interessante. E melhoramento de genética é para isso, né? Para a gente trazer cada vez mais materiais com mais resistência, mais produtivo e que melhor adaptado e que você consiga, né, a tão famosa frase de você produzir mais em menos área, né? Acho que a tendência é essa. E é importante também essa parceria, né? Sim. Porque a gente, como revenda, você tem que... a gente não quer preocupar você quer confiar naquela qualidade que é o produto ali. Não quer saber se onde foi feito e tudo mais. Vamos dizer assim, a gente preocupa em a informação que está ali passar correta, né? Isso. Porque isso aí importa de entender o que é a expectativa do cliente. O cliente vai plantar uma melancia. Que tipo de fruto de melancia que você quer ser o mercado, né? Vou plantar uma abóbora ali. Que tipo de abóbora que você planta? O que você busca numa abóbora? Qual é o seu mercado? Para que você consiga posicionar da melhor maneira possível. Exato, né? Isso aí. Porque se não for assim, não tem como a gente poder levar... Não existe parceria, né? Não existe, né? Se o cara aí. chegar e falar assim, eu quero plantar um pepino, leva esse aqui. Isso. Né? Talvez não é o mercado do cara, você vai indicar para ele uma variedade que não é o mercado dele, mas que é uma excelente variedade, e ele vai falar que é ruim. Isso. Não, isso aí é ruim. Não consigo vender. Né? E eu, né, como revendedor, eu considero no mercado, o mercado de semente é um mercado mais complicado, que é o início de tudo ali. É o início de tudo. Então, se não tiver uma empresa realmente de confiança para trabalhar, tudo cai na culpa da semente, né? Mas o cara plantou principalmente no primeiro momento que ele vai plantar, né? Então, a gente sempre temos o cuidado, quando a gente vai apresentar um material que o cliente ainda não conhece, a gente tem sempre o cuidado de dar um espaço para ele conhecer o material ali. Isso. A gente não gosta muito de chegar e falar assim, planta tudo desse aqui. Porque qualquer intempérie que vier, qualquer clima, o que for, que independente do material que ele tivesse ali, não fosse alcançar o seu maior teto produtivo, mas coincide que ser uma hora que a gente está colocando material novo, aquele cliente agrega aquilo ali ao produto, né? Aí começa a falar que não deu certo, que não produziu bem, que o especialista lá não fez direito, né? E tudo vai para a culpa da semente. Então é um ponto primordial, né? Uma responsabilidade muito grande a questão da semente para posicionar no lugar certo, pôr na hora certa. É o ser vivo que você está pondo ali na terra, né? Que vai gerar o fruto, que vai te dar renda. Semente se resume a isso aí. Sem dúvida. E hoje, vou falar do pepino, por exemplo, né? Pepino sempre foi, mesmo... Hoje tem alguns pepinos que tem alguns pacotes de resistência, algumas coisas, né? Hoje dentro de cucurbitáceas, os pepinos são os materiais que tem o pacote maior de resistência, né? Então você já consegue ter um pacote maior de resistência a vírus, você tem alguns materiais já com resistência ou tolerância a míldio, que é um grande problema nas águas. Aí você tem materiais já que tem aquela resistência ou tolerância ao ídio, que já é mais problema na época mais seca. Então você consegue ter uma maior quantidade de resistência dentro de um produto. Então hoje, os pepinos, eu posso dizer para você que os pepinos da Agristar, pelo menos, tem um pacote bem bom de resistência, né? E cada vez a gente tenta trazer mais resistência para dar mais segurança, né? E hoje acontece muitas demandas no mercado, por exemplo, muitos materiais, eles às vezes vão perdendo espaço, porque tem uma região ali que tem virose, aquele material não é multivírus, por exemplo, ele começa a perder espaço por não ter essa tolerância. Quanto tempo assim mais ou menos demora hoje, por exemplo, surge uma nova doença no mercado aí, um novo problema, até que consiga o mercado, esse aqui está impactando muito forte aqui na produção. Isso vai quanto tempo, mais ou menos, até que você consiga... vamos correr uma outra variedade aqui que tem um pacote maior resistência. Ou não tem um prazo isso aí? Cara, não tem prazo isso, viu? Vou te dar o exemplo de uma melancia, né? Não existe melancia resistência à virose. E faz quantos anos que existe melancia, né? Eu faz 12 anos que eu trabalho nesse mercado e sou pequenininho em relação a muitos outros aí que já vivenciaram muitas outras coisas. Mas a gente não tem ainda... Igual a gente tem uma abobrinha e um pepino com tolerância a vírus, a gente não tem melancia tolerante. Então, depende da cultura, você consegue ter
um avanço maior nessa questão de resistência e depende da cultura, não consegue. Vamos falar, eu creio que hoje, em áreas, vamos falar que dentro desse mercado de fruta, legumes e verduras, a melancia seja o 5º maior mercado dentro do Brasil, né? Então é um mercado expressivo e que a gente não consegue ter, não consegue introduzir uma resistência a vírus, que seria um baita de um negócio, né? Muito importante. Tem produtores que perdem áreas por causa de virose em melancia. Então, e pepino você consegue porque é um ciclo mais rápido, né? Então, consegue ser, a introdução da resistência é mais fácil do que em relação a uma melancia. É um dado interessante, eu não sabia. A melancia, ela é, entre hortifruti aí, ela é a 5ª maior? Eu acho que é 4ª ou 5ª, tá? Mas eu acho que é a 5ª maior, sim. Porque melancia, eu já atendi na minha trajetória poucos clientes, né, que plantam melancia. E muitos, quando plantam, é diferente do pepino. O cara, minha convicção, né? Você falasse um pouquinho sobre isso. Na minha convicção, o cara chega e planta o pepino ali e planta pouquinho. Então, assim, o cara planta 2 pés de pepino, né? Mas melancia, às vezes é difícil você ver um cara plantar menos, né? A maioria, eles já você pode espaçamento e tudo mais, mas a maioria já planta mais, né? Geralmente já planta mais. Melancia. Porque a melancia, você vai vender sua fruta, né? Você vai vender sua área de melancia. Para você vender picado, é complicado, né? E é uma fruta muito mais perecível do que um pepino. Então, o pepino você pode colher, colocar na caixa, deixar ele ali, vou vender durante a semana. Vou vender 2 caixas pro David, vou vender 2 caixas pro João, sei lá. A melancia não, né? A melancia é muito mais perecível. E aí o que acontece? Você demanda de um carregamento maior. Ou seja, para você plantar melancia hoje, você tem que pensar em vender em caminhão fechado. 14 mil quilos e muitas das vezes não só um caminhão. Vou chamar aí um carregador para carregar um caminhão para mim. E, mas é só um caminhão, fulano? Pô, não dá, né? Precisava de mais para girar. Vou ter que mandar gente para colher. Então, melancia realmente vamos falar aí, de 2 hectares, 3 hectares para cima, né? Enquanto se a gente falar em 2 hectares, 3 hectares de pepino, é muita coisa. É muito pepino. E esse mercado hoje, que a gente vê tudo do mini, né? Então, você tem a melancia, aí é a mini melancia, né? Não é a sua área, mas a alface é a mini alface. Sim. O tomate é o mini tomate. Você acha que esse mercado é um mercado consolidado, é muito de moda? O que você pensa em relação a isso aí? Olha, se a gente for falar de mercado interno para venda dentro do Brasil, eu acho que dificilmente vai mudar da melancia graúda para pequena. Mas se você pensar hoje, né, a gente tem colegas de dentro da empresa que trabalha no polo de Mossoró, né, que é um polo específico para exportação de melão e melancia, né? E as melancias são sem sementes. Então, nesse polo específico, hoje já se produz melancia de 2,5 kg, 3,5 kg, né? Só que é para exportação, não é para o mercado interno. Eu acho que essas variedades e esses tamanhos de fruto dificilmente vão chegar para cá. Ainda e vai prevalecer por muitos anos a melancia graúda de 14, 15 quilos. Já está tendo uma introdução de uma melancia sem semente, né? Então talvez você vai no supermercado hoje, em alguns supermercados você já consegue achar uma melancia sem semente, coisa que há 3, 4 anos atrás você não achava. Então já deu uma mudada. Mas mudar da fruta graúda para menor, eu acho que vai bastante tempo aí. E questão do pepino, né? Agora estão os pepinos, a gente fala muito, o pepino caipira, pepino japonês. Esse mercado a gente vê mais, os clientes que eu já atendi, pepino japonês, eles plantam mais cultivo protegido, né? Devido à resistência e tudo mais. Você acha que é um mercado também que oscila muito, cresce muito, ou aquele cliente que já faz a estrutura pensando em plantar aquela variedade para atender um mercado específico? Pepino é muito regional, né? Então, a gente tem hoje o quê? A gente tem hoje pepino claro, que é o pepino caipira claro,
que é talvez o que roda aqui na região de Jequitibás. A gente tem o pepino caipira escuro, que já é mais para região sul do Brasil, consumo, né? A gente tem o pepino Aldai, que já é aquele pepino maior, né, do que o caipira. O caipira vai ter ali seus, sei lá, 15 centímetros, 16 centímetros, enquanto o Aldai vai dar os seus 22, 23. E a gente tem também o pepino japonês, né, que é aquele pepino de maior plantio dentro das estufas, mas que também tem a campo aberto. Então, assim, são produções regionais e consumos regionais, né? Mas dentro de todos esses pepinos, desses mercados de pepino que eu comentei com você, realmente o que a gente vê que vem crescendo é o japonês. Ele ser um material de digestão mais fácil, né? Que o pessoal às vezes não... como o pepino ficou lembrando e tal. Então ele já não tem isso aí. Então, por ele ser menor, você acaba pegando um pepino médio aí, a família come, você não tem que guardar na geladeira. E um sabor mais adocicado. E uma outra coisa é que o pepino japonês, ele não tem semente. Né? Então, se você pegar um pepino japonês no padrão, certo? Ele não tem semente, então você não precisa comer semente. Então Só que ao mesmo tempo você vai em alguns estados que o consumo é pepino caipira, aquele grandão, diâmetro bem grande, com bastante semente dentro, e é aquilo ali. Então é meio regionalizado a produção, sabe? A parte melão também era só uma parte Não, que você trabalha? melão é mais... aí tem... a gente tem um outro especialista, que é o Bezerra, que aí fica em cima da parte de melão e melancia, né? Então aí essa parte é mais incumbência dele e a gente respeita os limites. Uhum. Entendi. Mas aí então fica melancia, pepino. Isso, melancia, pepino, abóbora e abobrinha. Uhum. E tem uma variedade nova de abóbora, né? Que tá para chegar agora, que é a da abóbora Super Seed, que é como é que é o nome dela mesmo? A Gênova. A Gênova. É uma abobrinha italiana. É italiana, né? Isso. Essa abóbora já chega em dezembro. Aí um característico de uma abóbora multivírus. Ela já é uma multivírus. Mais clara. Isso. Ela é uma abobrinha caserta, né? Do tipo italiana. Uhum. De haste única, né? O pessoal fala abóbora de arvinha, abóbora de moita. E ela já é multivírus. Então já é um material que tem resistência e tolerância a vírus já, com uma boa produtividade, material precoce, com fruto bem bonito. Aí ela já está no processo, já foi feito os testes e tudo mais, está aprovada e está no processo, vamos dizer, burocrático agora para comercializar. Já foi feito todos os registros, né, no Ministério da Agricultura, já foi feito o RNC, que é o Registro Nacional de Cultivar. Então já está encaminhada, só a partir desse momento que a gente pode lançar ela como comercial, né? E em cima das variedades que você trabalha, né? Por exemplo, seja abóbora, seja pepino, ou o que for. Qual que você já passou ali na sua incumbência ali, que você viu assim que, cara, esse aqui vai bombar, isso aqui, porque você é um cara que você tem o contato lá interno lá e tal, do que chega, e você tem um contato do produtor. Você sabe a demanda do mercado também, né? Você avaliar ali o material. Você chega no produtor e fala, pô, Rafael, isso aqui podia ser assim, né? Você deve escutar muito isso aí. E Sim. O que você acha que vai... Não, cara, esse material aqui vai... Eu tenho vamos dizer assim, uma convicção muito grande que isso aqui vai bombar. Eu sei que todos são, mas tem uns que você sente mais, né? Seja abóbora, de pepino. A gente lançou... Apesar de não ser o mercado daqui, mas a gente lançou recentemente um pepino caipira escuro pela linha da Super Seed TSV, que é o Tornado, né? É um material muito promissor. Ele já bateu todas as expectativas dele em um ano de produto comercial, né?
não fez nem um ano ainda de produto comercial, já bateu a meta dele, já aumentou a participação e você vê que é um produto que vai caminhar para a liderança ou próximo aí, dividir bem o mercado com o líder de mercado. Então são essas situações de sucesso que a gente acompanha e que realmente a gente sente, esse produto não tem como voltar para trás. Supriu, né? O que o mercado precisava, saiu exatamente aquilo ali, né? Então, assim, tem produto que realmente você bate o olho e fala, não, esse produto não tem como não avançar, né? E tem alguns produtos que com o dia a dia, com os testes, você vai vendo que talvez numa época vai bem, talvez numa época talvez não, mas aí você vai sentindo e dados, que aí você fala, não, vamos avançar ele comercialmente porque tem mercado. Nós estamos aqui na região de Jequitibá, né? É uma região que tem são muitos produtores que plantam abóbora, né? No caso, a gente trabalha com a abóbora furusato aqui, né? Tem mais ou menos um ano que a gente está trabalhando com ela. E eu queria que você destacasse para a gente assim, o que você já não é a primeira vez que você teve de Jequitibá, o que você viu do mercado assim, que você destacasse, o que você acha que é um ponto forte, um ponto legal que o produtor tem que levar em consideração na hora de plantar furusato, por exemplo? Você acha umas características bem legais? Eu acho que a furusato, né? Primeiro que a gente tem hoje no mercado muito pouca opção. Né? A gente não tem muita opção hoje de abóbora japonesa. Pela questão de ser o melhoramento dela no Brasil, não deve, se tiver uma ou outra empresa que faz esse tipo de melhoramento aqui, né? E lá fora é uma abóbora usada como um porta-enxerto, então você não tem tanta disponibilidade de material genético para isso. Então quando a gente chega no material como a furusato, a gente tem que levar em considerações algumas características, né? Então não dá para a gente avançar o material se ela for de fruto miúdo. Não dá para avançar o material se ela não tiver aquela coloração verde intensa, o brilho na casca e com uma espessura de polpa que não seja grossa, porque não vai dar peso. Aí não pode avançar o material pensando que ela vai dar fruto bom, mas não aguenta doença, né? Então são todas situações que a gente foi vendo na furusato. Aguenta doença? Aguenta doença. Tolera bem a questão de doença foliar. Como que é o fruto? Fruto bonito, verde, bem escuro. Como é que é a polpa? Partimos o fruto, aquela polpa laranjada, meio amarela, alaranjado, sabe? Espessa. O fruto é bom, a planta é boa. Vamos ver produção, né? Medimos a produtividade dela. Áreas ganhando de material que é líder de mercado, empatando. Aí você fala, não matou a charada, vamos botar ela comercial porque acho que vai dar certo. E foi mais ou menos assim. Então hoje a furusato ela tem todas essas características que o produtor busca, que o comprador busca, que você como dono de revenda busca. Então assim, uniu o útil ao agradável e tá andando, tá? A gente ano a ano vem vendendo mais dela e aquela história, a gente que está nessa parte de desenvolvimento de produto, de seleção de produto, o que a gente sente satisfação e vê que o produto está indo é quando você tem a recompra. O produtor vai lá, chega na raiz do campo e fala, me dá um pacote de furusato. Aí o cara vai lá, colhe, na próxima safra dele, gostei daquela abóbora, agora eu vou plantar 2. Então quer dizer, ele não parou naquele 1, ele já foi pro segundo. Entendeu? Então essa questão da recompra é o sucesso de todo produto, é o sucesso de toda empresa de semente, é a recompra, né? Porque quando você lança, é novidade, né? Todo mundo quer. Querendo ou não, eu vou pôr um pouco, você vai pôr um pouco, o João vai pôr um pouco, então todo mundo põe um pouquinho. Para experimentar. O cara não gostou. Não foi bem, viu? Eu acho que eu não vou querer pegar dela não, vou continuar com a que eu tô. Então com a furusato foi diferente o processo. Coloquei um pacotinho, não, gostei, essa abóbora é boa. Mandei lá
pro Ceasa de Belo Horizonte lá, ninguém reclamou. Eu vou plantar mais dela, gostei. Então, isso aí é recompra. Isso aí é futuro do produto. E acaba naquela questão que a gente falou, do cara experimentar ali também, né? Para ele fazer um lado a lado, famoso lado a lado ali. Isso. Para que ele possa ver, né? As Isso. exigências e tudo mais. Então, a gente tem, né, tem acompanhado, tem conversado com outros representantes aí, que a Flusato vem crescendo muito, né? Sim, A nível sim, Brasil, né? Sim, a gente tá... É que nem eu te falei, a gente tá tendo um desenvolvimento muito bacana do material, né? E estamos bem satisfeitos. Bem satisfeito. Uma dúvida que eu tenho assim, né? Você falou de porta-enxerto, né? Aham. Esses materiais, assim, acontece às vezes, você lança o material, às vezes você usar aquele material ali para porta-enxerto. A gente assim. já tentou, né? Porque vocês têm todos os dados genéticos lá, vamos dizer assim. A gente já tentou. Principalmente para pepino japonês, né? Pepino japonês hoje, uma boa parte é enxertado já, principalmente para quem planta em estufa. E a gente já tentou. Só que para você ter um porta-enxerto de pepino hoje, que é uma abóbora, ela tem que tirar a cera. Então o pepino ele tem uma cera. Então um porta-enxerto bom hoje, ele tem que tirar a cera e aumentar o brilho do fruto. E esses materiais que a gente consome como abóbora, né? Se você utilizar eles como porta-enxerto, ele não filtra essa cera. Ele não filtra essa cinza que dá no pepino. Então a gente já fez testes e parte de vigor de planta, volume de raiz aumenta, dá mais vigor para a planta, você consegue colher por mais tempo, mas filtrar a cinza, a cera que fica, não filtra. Então tem que ser uma abóbora específica e geralmente as abóboras específicas para porta-enxerto, né? Aqui no Brasil não são muito bonitas não para virar comercial e vender como fruto, só como porta-enxerto. E você tem a experiência do Brasil inteiro aí, né? E assim, um ponto interessante é que cada região conhece como um jeito, né? Por exemplo, um lugar fala abóbora japonesa. Isso. Tem lugar que fala abóbora muranga. Isso. Tem lugar que fala kabocha. Isso. Tem lugar que fala tetsukabuto. Isso, né? é isso aí. Então, cada um tem uma origem assim, né? Você vai pro sul do Brasil, né? É muranga. Não fala abóbora japonesa, não fala kabocha, não fala nada. Aí você vai pra região mais centro-oeste, Goiás, ali, mais pra cima, aí eles já falam kabocha. E aqui em Minas tem um pouquinho de tudo. Tem fala kabocha, outro fala abóbora japonesa. Abóbora muranga. Isso. Tetsukabuto. Isso aí. Cada um fala de uma situação. Isso. Né? Mas, cara, eu acho que é isso aí, né? Sim. A gente né, queria agradecer aí, né, pela sua disponibilidade. É muito bom, né, poder tirar essas dúvidas, ter um especialista aí conosco e reforçar, né, o que o produtor precisar, né? Nós somos o distribuidor aí, né, da linha TSV Superseed. Então, nós somos, vamos dizer, temos um respaldo aqui, né, de grande especialista. E o que precisar aí pode contar com a gente, né? Agradecer novamente a disponibilidade, veio de longe, né, cara, para poder estar conosco aí. Muito obrigado e sim, contar sempre com a Raiz do Campo também. E nós estamos juntos aí, né? Beleza, é recíproco, né? Sempre quando vocês precisarem aí, a gente está à disposição para ajudar em alguma coisa, ou seja, na parte técnica ou de alguma outra forma. E agradecer também o convite, é sempre bacana, né, tá conversando, batendo um papo sobre essas informações, que às vezes são informações que o produtor precisa, mas não sabe onde buscar, né? Então, através dessas plataformas, podcast, vídeo, então é uma forma de você gerando essa demanda pela necessidade, né? Criando mais proximidade também. Isso aí. Então, pessoal, comenta quem que vocês gostariam de que a gente trouxesse aqui, que assunto que gostaria que fosse abordado, né? Pra gente poder estar sempre levando essa informação e estar sempre caminhando junto aí.